MotoGP parece simples, motos rápidas, pilotos valentes, ganha o mais veloz. Mas essa é a mentira, porque na verdade MotoGP é um esporte onde as motos são projetadas para operar permanentemente à beira da destruição. Os pilotos correm no limite do que a física permite e mesmo assim, volta após volta, quase nunca caem. E quando você entende isso, tudo muda. Não a emoção de ver uma corrida, mas a dimensão real do que você está vendo. Neste vídeo, você não vai aprender como funciona o MotoGP no sentido superficial. Você vai entender por que é o esporte mais extremo do planeta e por que esse rótulo não é marketing, mas uma descrição tecnicamente precisa. Há uma peça-chave que ninguém te explica e que muda completamente a forma como você vê uma corrida desde o momento em que a conhece. Antes de começar, escreva nos comentários uma única palavra: limite. Se você acredita que esses pilotos vão além do que deveria ser humanamente possível, esqueça qualquer comparação com motos de rua. Não porque as motos de rua sejam ruins, mas porque a comparação não faz sentido em nenhum nível relevante. Uma Yamaha R1 de última geração, que é uma das motos de produção mais avançadas que você pode comprar legalmente, compartilha com uma MotoGP exatamente isso: duas rodas, um motor de combustão interna, um guidão e um piloto em cima. Todo o resto é diferente de uma forma tão radical que são essencialmente categorias distintas de objeto. As MotoGP são protótipos puros. Isso significa que cada fabricante as constrói do zero, sem nenhuma obrigação de que se pareçam com algo que você possa comprar em uma concessionária, sem restrições de homologação para a rua, sem compromissos com o conforto, a durabilidade em condições normais ou a facilidade de uso. Elas são o resultado de aplicar todo o orçamento, todo o talento da engenharia e toda a tecnologia disponível a um único objetivo: ir mais rápido que os outros em um circuito específico. O regulamento técnico da MotoGP impõe algumas restrições. A cilindrada máxima é de 1000 cm3. Os motores têm que ser de 4 tempos. A configuração pode ser de 3, 4 ou 6 cilindros. Não há limite de potência declarado, o que significa que os fabricantes podem extrair tudo o que a física e os materiais disponíveis permitirem. Na prática, as MotoGP atuais produzem cifras que rondam os 280 a 300 cavalos, embora os fabricantes nunca confirmem os números exatos porque essa informação faz parte de sua vantagem competitiva. Mas a restrição que realmente define a engenharia dessas máquinas não é nenhuma das anteriores. É esta: cada piloto dispõe de exatamente 7 motores para toda a temporada. 7. Se usar um oitavo, recebe uma penalização de 10 posições no grid de largada que pode se repetir várias vezes. Isso pode parecer um detalhe regulamentar menor, mas suas implicações técnicas são enormes. Um motor de MotoGP pode alcançar e superar as 18.000 rotações por minuto de forma sustentada. Para entender o que isso significa em termos de estresse mecânico, pense nisso: a 18.000 RPM, os pistões completam 300 ciclos por segundo. As válvulas se abrem e fecham 300 vezes por segundo. As bielas suportam forças de aceleração que multiplicam seu peso por vários milhares. A essas velocidades, os materiais convencionais simplesmente se destroem em questão de minutos. Por isso, os motores de MotoGP usam titânio, ligas de magnésio, aços especiais tratados termicamente com processos que não existem fora da indústria aeroespacial e tolerâncias de fabricação medidas em micras. O objetivo não é apenas que o motor produza essa potência, é que a produza de forma confiável durante os aproximadamente 600 km que percorrem em um fim de semana de corrida, multiplicado pelos circuitos que correspondem a cada motor ao longo da temporada. No total, cada motor tem que sobreviver a algo próximo de 1.800 km de uso em condições de máximo estresse. É como pedir a um corredor de 100 metros que mantenha sua velocidade máxima durante uma maratona. E fazer isso não uma vez, mas repetidamente, durante meses. Aqui não vence o mais potente, vence aquele que consegue ser brutalmente rápido sem se quebrar. Todo esse poder, toda essa engenharia, todos esses milhões de euros de desenvolvimento passam em última análise por uma superfície de contato com o asfalto que, no melhor dos casos, equivale ao tamanho de um cartão de crédito. Essa é a área de contato real entre o pneu de uma MotoGP e o chão quando a moto está na posição vertical.
Quando a moto está inclinada a 60 graus em curva, essa superfície muda de forma e de posição, mas não aumenta dramaticamente. Tudo o que uma MotoGP faz, cada aceleração brutal, cada frenagem de 300 a 80 km por hora em menos de 100 metros, cada mudança de direção a velocidades que dobram as de qualquer carro de rua, depende dessa pequena área de contato e do que ocorre nela. O fornecedor único de pneus na MotoGP é a Michelin, que recuperou esse papel em 2016 após a Bridgestone ocupá-lo durante anos. A decisão de usar um fornecedor único não é uma questão de simplificar a logística. É uma decisão filosófica sobre que tipo de competição a MotoGP quer ser. Com um único fornecedor, a diferença entre os pilotos não pode ser atribuída a vantagens no composto de borracha. Todos têm acesso exatamente aos mesmos pneus, com os mesmos compostos e as mesmas especificações. O que diferencia um piloto que gerencia bem os pneus de um que não o faz bem não é o material, é a compreensão, a sensibilidade e a técnica. Cada piloto recebe para um fim de semana de corrida 10 pneus dianteiros e 12 traseiros, distribuídos entre 3 compostos disponíveis: macio, médio e duro. O composto macio oferece mais aderência, mas se degrada mais rápido. O duro aguenta mais voltas, mas dá menos aderência inicial. O meio é o equilíbrio entre ambos. A escolha do composto para a corrida é uma das decisões estratégicas mais importantes do fim de semana, e essa escolha é feita com informações incompletas, porque as condições de temperatura do asfalto, a carga de combustível e o nível de desgaste acumulado nos pneus interagem de formas que nenhuma simulação pode prever perfeitamente. Há um detalhe técnico que muito pouca gente fora do paddock conhece. Cada pneu tem um código único que o identifica e que está atribuído a um piloto específico. Não é apenas um número de lote, é um registro de seu histórico completo. Quando foi fabricado, a que temperatura foi armazenado, quantos quilômetros tem de uso, quais dados de pressão e temperatura registrou durante esse uso. A Michelin entrega essa informação à equipe junto com cada pneu, e os engenheiros a incorporam em seus modelos de previsão de comportamento para essa seção específica. O que isso significa na prática é que o pneu não é um consumível genérico. É um componente com uma história própria que a equipe deve gerenciar como tal. E o que os pilotos sentem quando estão na pista, essa comunicação constante entre a borracha e suas mãos através do guidão e seus joelhos através do tanque, é na verdade uma conversa com esse histórico. Um piloto que entende o que o pneu está lhe dizendo a cada momento pode antecipar quando vai perder aderência antes de realmente perdê-la. Um que não o entende o descobre quando já está no chão. Durante décadas, a aerodinâmica nas motocicletas de competição foi um tema secundário. Os engenheiros pensavam em potência, em peso, em geometria de chassi, em pneus. O carenado existia para reduzir a resistência ao ar e para que o piloto pudesse trabalhar atrás dele sem ser arrastado pelo vento em alta velocidade. Sua função era essencialmente defensiva: reduzir um problema, não criar uma vantagem ativa. Isso mudou quando a Ducati decidiu fazer algo que o resto do paddock considerou uma extravagância desnecessária e, em alguns casos, diretamente perigosa: adicionar asas ao carenado de sua MotoGP. A ideia era transferir para as motocicletas um princípio que no automobilismo vinha sendo fundamental há décadas. A carga aerodinâmica, ou seja, a força para baixo que gera uma superfície com o perfil correto quando o ar passa sobre ela em alta velocidade, permite que as rodas tenham mais pressão sobre o asfalto sem aumentar o peso da moto, e mais pressão sobre o asfalto significa mais aderência disponível. Nos carros de Fórmula 1, esse princípio foi levado a tal ponto que os monoplazas atuais geram tanta carga aerodinâmica que teoricamente poderiam correr colados ao teto de um túnel. Nas motos, ninguém havia aplicado isso de forma agressiva, porque as motos se inclinam, e um aerofólio que funciona perfeitamente quando a moto está na posição vertical pode se tornar um elemento desestabilizador quando a moto está inclinada a 60 graus. A Ducati resolveu esse problema com designs que mantinham eficácia aerodinâmica em uma ampla gama de ângulos de inclinação, e o resultado foi imediatamente visível nos dados. Mais estabilidade nas frenagens porque a frente tinha mais carga e resistia melhor ao levantamento. Menos tempo em wheelie sob forte aceleração porque a carga sobre a roda dianteira evitava que ela se levantasse. E, consequentemente, a capacidade de acelerar antes e mais forte na saída de cada curva, porque o piloto não precisava esperar que a moto se estabilizasse antes de abrir completamente o gás.
A reação do paddock passou em 3 anos da zombaria à imitação universal. Hoje, todas as motos de MotoGP têm asas, e o desenvolvimento aerodinâmico é um dos campos onde os fabricantes mais investem recursos. Yamaha, KTM, Honda e Aprilia têm departamentos de aerodinâmica que trabalham com túneis de vento e simulações computacionais no mesmo nível que as equipes de Fórmula 1. E os designs evoluíram muito além dos aerofólios simples que a Ducati introduziu originalmente. Os carenagens atuais incluem superfícies complexas que gerenciam o fluxo de ar ao redor da moto em 3 dimensões, condutos que direcionam o ar para zonas específicas para gerar carga ou para reduzir resistência conforme a situação, e em alguns casos, elementos que mudam de posição ou ângulo com base na velocidade ou inclinação. O que começou como um truque que ninguém queria aceitar é hoje um dos fatores técnicos mais determinantes da grelha. Há um componente em cada MotoGP que não aparece nas fotos, que quase nunca aparece nos vídeos de apresentação das motos, e que, no entanto, toma decisões em tempo real que nenhum piloto poderia tomar por si mesmo. É a Unidade de Controle Eletrónico, ou ECU, e sua presença no MotoGP é ao mesmo tempo um dos avanços mais importantes da história do esporte, e um dos temas mais debatidos nas conversas sobre o que faz deste esporte o que é. Desde 2016, todas as motos de MotoGP são obrigadas a usar a mesma ECU base, fornecida pela Magneti Marelli. Essa foi uma decisão regulatória pensada para limitar a vantagem que os fabricantes com mais recursos poderiam obter desenvolvendo sistemas eletrônicos proprietários superiores. Com uma ECU comum, a diferença entre as equipes teria que vir da moto e do piloto, não da quantidade de código que uma equipe poderia se permitir desenvolver. Na prática, a igualdade da ECU base não significa igualdade eletrônica total. Os fabricantes podem e devem desenvolver o software que roda nessa plataforma de hardware comum, e esse software é onde reside a diferença. Os mapas de entrega de potência, os algoritmos de controle de tração, os parâmetros de anti-empinada, a lógica de freio motor. Tudo isso é código que cada equipe desenvolve e refina continuamente, e onde a diferença entre o melhor e o pior pode se traduzir em décimos de segundo por volta. A ECU recebe dados de uma unidade de medição inercial, conhecida como EMU, que mede em tempo real a posição tridimensional da moto, sua inclinação lateral, seu cabeceio para frente e para trás, sua rotação em torno do eixo vertical e as acelerações nos 3 eixos. Com essas informações, o sistema sabe em cada momento exatamente o que a moto está fazendo e pode antecipar o que vai acontecer se o piloto fizer o que está prestes a fazer. O controle de tração, por exemplo, não atua quando a roda traseira já está girando em vazio e o piloto está prestes a cair. Atua antes, no momento em que os dados sugerem que o nível de torque que o motor está prestes a entregar vai superar a capacidade de aderência do pneu naquele ângulo de inclinação a essa velocidade. E atua de formas que o piloto mal percebe, reduzindo a potência em décimos de segundo e restabelecendo-a igualmente rápido para manter o impulso sem perder a aderência. O que torna este sistema especialmente sofisticado é que ele não busca um estado estático de segurança. Ele busca o limite dinâmico entre a máxima aderência e o início do deslizamento, e trabalha permanentemente nessa borda, fazendo correções contínuas que mantêm a moto na zona de máximo desempenho. A tensão que isso gera entre os pilotos e a tecnologia é real e filosoficamente interessante. Os pilotos da geração de Valentino Rossi, que viveram a transição de motos com eletrônica mínima para as atuais, descrevem a diferença como passar de falar diretamente com a moto para falar com ela, através de um intermediário que às vezes entende o que você quer e às vezes não. Os pilotos mais jovens, que cresceram com eletrônica avançada desde suas primeiras temporadas em categorias menores, têm uma relação diferente com o sistema. Eles não o veem como uma limitação de seu controle, mas como uma extensão dele, uma ferramenta que lhes permite exigir mais da moto, porque o sistema gerencia os casos extremos que, de outra forma, seriam acidentes. Ambas as perspectivas são válidas, e essa tensão entre o controle humano e o assistido por máquina é, em si mesma, parte do que torna a MotoGP tão difícil de pilotar bem. Mais de 350 km por hora em linha reta. Joelhos raspando o asfalto na curva, frenagens que geram forças de desaceleração que superam 1,5 G, quedas que ocorrem em frações de segundo a partir de velocidades que em um carro de rua já seriam letais. E ainda assim, na imensa maioria dos casos, o piloto se levanta, caminha até os boxes e no final de semana seguinte está na grelha. A razão pela qual isso é possível não é a sorte nem o instinto de sobrevivência.
É engenharia aplicada à proteção do corpo humano, com o mesmo nível de rigor com o qual se projeta a moto que tenta destruí-lo. O elemento mais importante dessa engenharia é o traje de airbag. Os trajes usados pelos pilotos de MotoGP têm sistemas de airbag integrados que cobrem o pescoço, os ombros, o tórax, as costas e os quadris. Esses airbags são ativados em um tempo que, nos melhores sistemas atuais, está abaixo de 25 milissegundos desde que o sistema detecta que uma queda é iminente. Para contextualizar essa velocidade, um piscar de olhos humano leva entre 100 e 400 milissegundos. O airbag está completamente inflado antes que o piloto tenha terminado de piscar. A detecção da queda iminente é feita por meio de sensores no traje e na moto que se comunicam entre si de forma sem fio. O sistema analisa a posição do piloto em relação à moto, a aceleração do corpo, a posição dos braços e das pernas e a comparação entre a trajetória esperada e a real. Quando esses dados combinados superam um limiar que indica que o piloto está perdendo o contato com a moto de forma não controlada, o sistema ativa a inflação. A precisão dessa detecção é crítica porque uma ativação falsa dentro de uma moto em alta velocidade poderia ser mais perigosa do que a queda que tenta prevenir. Além do airbag, os capacetes usados pelos pilotos de MotoGP são peças de engenharia personalizadas que não têm relação com os capacetes homologados para uso na rua, nem mesmo com os de gama mais alta. Cada casco é fabricado ajustado à morfologia específica da cabeça do piloto, com materiais compostos que incluem carbono, kevlar e aramida em proporções otimizadas para o tipo de impacto mais provável em um acidente de alta velocidade. As botas, os luvas e os protetores de costas seguem a mesma filosofia. Não são proteções genéricas, mas peças projetadas para aquele piloto específico nas condições específicas de sua disciplina. E mesmo assim, com toda essa proteção, as quedas na MotoGP continuam sendo perigosas. Os highsides, nos quais a roda traseira recupera tração de forma explosiva após ter deslizado e lança o piloto por cima da moto, podem gerar impactos a velocidades e em ângulos que nenhum sistema de proteção pode absorver completamente. As barreiras de pneus e os sistemas de proteção de pista melhoraram enormemente nas últimas 2 décadas, mas o risco não desapareceu. O que mudou é a proporção entre a gravidade dos acidentes e a gravidade das lesões. As quedas de hoje seriam letais nos trajes e capacetes dos anos 90. Um fim de semana de MotoGP tem uma estrutura que para o espectador casual parece simplesmente um calendário de sessões, mas que para as equipes é um processo de tomada de decisões sob pressão extrema e com informações incompletas, que não termina até que a última roda cruze a linha de chegada no domingo. Na sexta-feira são os treinos livres e sua função real não é aquecer os motores. É construir um modelo de comportamento da moto nesse circuito específico com essas condições específicas de temperatura, umidade e estado do asfalto. Cada volta gera telemetria que os engenheiros analisam entre as sessões para ajustar geometria, suspensões, mapas eletrónicos e estratégia de pneus. A sexta-feira não é para treinar, é para investigar. O sábado se divide em classificação para a corrida de domingo e o sprint, e essa combinação introduzida em 2023 mudou fundamentalmente a dinâmica do fim de semana. O sprint é uma corrida de média distância, metade das voltas da corrida principal, que dá pontos reais para o campeonato, embora a metade dos pontos da corrida completa. Isso criou uma situação que não existia antes. Os pilotos têm que decidir se arriscam no sprint sabendo que uma queda ou um problema mecânico pode afetar sua preparação e seus pneus para a corrida de domingo. E essa decisão não é igual para todos. Um piloto que está liderando o campeonato e tem uma vantagem confortável pode se permitir ser mais conservador no sprint. Um piloto que precisa reduzir pontos não tem essa opção. A corrida de domingo é onde a estratégia acumulada de todo o fim de semana converge em uma única sessão. A escolha do composto de pneu, que é feita com informações dos treinos, mas que precisa antecipar como o grip vai evoluir durante as 20 ou 30 voltas da corrida, é uma aposta com informações parciais. Um pneu que rende perfeitamente durante as primeiras 15 voltas pode se degradar de forma inesperadamente rápida nas últimas 10 se a temperatura do asfalto subir ou se o piloto estiver exigindo mais do que o previsto nas curvas de maior carga. E vice-versa. Um piloto que conserva o pneu durante as primeiras voltas pode ter uma vantagem decisiva no final da corrida, quando todos os outros estão gerenciando a degradação e ele pode atacar.
Essa tensão entre atacar agora e conservar para depois, entre o risco do sprint de sábado e a estratégia de domingo, é o que faz com que o formato atual seja tão narrativamente rico e tecnicamente exigente. Uma MotoGP completa, incluindo chassi, motor, eletrônica, aerodinâmica e todos os sistemas auxiliares, tem um custo de fabricação estimado em torno de $2 milhões por unidade. E isso é apenas a moto. Uma equipe de fábrica completa, com 2 pilotos, todo o pessoal técnico, os engenheiros de dados, os especialistas em pneus, a estrutura de hospitalidade no paddock, os transportes entre circuitos de todo o mundo e o desenvolvimento contínuo durante a temporada, opera com orçamentos que superam os 30 milhões de euros anuais nas maiores equipes de fábrica. Não existe um limite orçamentário regulado na MotoGP, ao contrário da Fórmula 1, onde o teto de custos é uma ferramenta regulatória explícita. Isso significa que a diferença de recursos entre uma equipe de fábrica como Ducati ou Honda e uma equipe satélite independente pode ser de um fator de 5 ou mais. É como uma corrida onde alguns participantes têm acesso à tecnologia militar e outros competem com o melhor disponível no mercado civil. A lacuna existe e é real, mas a MotoGP tem um mecanismo de equilíbrio que, se conhecido, explica muitas das dinâmicas do campeonato que de outra forma parecem ilógicas. O sistema de concessões. O princípio é simples. Os fabricantes com pior desempenho recebem vantagens regulamentares que lhes permitem desenvolver suas motos mais rapidamente. Mais dias de testes privados, mais motores disponíveis por piloto durante a temporada, mais liberdade para desenvolver componentes aerodinâmicos ou mecânicos fora dos períodos de congelamento de desenvolvimento. O objetivo é evitar que um fabricante que entre em um ciclo de baixo desempenho fique definitivamente para trás sem possibilidade de recuperação. Nos últimos anos, a Honda e a Yamaha, que durante décadas foram os fabricantes dominantes, têm estado nas categorias de maior concessão porque seus resultados têm sido consistentemente inferiores aos da Ducati, KTM e Aprilia. Isso lhes deu liberdade de desenvolvimento que em circunstâncias normais não teriam. E embora os resultados ainda não reflitam uma recuperação completa, o ritmo de desenvolvimento que esse sistema permitiu é visível para qualquer um que acompanhe os tempos de volta nos testes de pré-temporada ano após ano. O sistema não garante que os fabricantes em crise voltem a vencer, mas garante que tenham as ferramentas para tentar e que a MotoGP não se torne um campeonato de um único fabricante de forma permanente, porque sem equilíbrio competitivo não há espetáculo, e sem espetáculo não há negócio, e sem negócio não há MotoGP. MotoGP não é velocidade. Não é apenas coragem, não é apenas tecnologia. É o ponto de interseção onde tudo isso converge simultaneamente e onde cada elemento depende dos outros de maneiras que só se tornam visíveis quando você entende o que está olhando. É um motor que tem que sobreviver 1.800 km a 18.000 rotações por minuto. É uma área de contato do tamanho de um cartão de crédito que tem que gerenciar 300 cavalos a 60 graus de inclinação. É um software que toma decisões em 25 milissegundos que nenhum ser humano poderia tomar em um segundo. É um piloto que, com todo esse sistema trabalhando a seu favor, ainda precisa encontrar as últimas 2 décimas de segundo que separam a pole position da 10ª posição, com o corpo, com a intuição e com anos de prática que nenhum algoritmo pode substituir. Da próxima vez que você assistir a uma MotoGP, não verá motos rápidas. Você verá motores que estão a um passo de se destruírem, mas que não se destroem porque alguém calculou exatamente até onde podiam chegar. Você verá pneus que geram mais aderência quando se aproximam do limite do que quando estão longe dele. Você vai ver eletrônica que não protege o piloto do limite, mas que permite que ele trabalhe permanentemente nele. E você vai ver pilotos que entendem tudo isso de uma forma instintiva, que não conseguem explicar completamente com palavras, mas que se manifesta em cada curva, em cada frenagem e em cada décima de segundo que os separa do próximo. E tudo o que faz com que sua moto seja mais segura e mais manobrável hoje: os modos de condução, o controle de tração, o ABS em curva, os pneus de perfil mais agressivo, tem raízes diretas no que acontece nesses circuitos a cada fim de semana. MotoGP não é um laboratório de luxo desconectado da realidade. É o lugar onde a indústria encontra seus próprios limites e decide como superá-los. Agora me diga nos comentários o que você acha que é mais determinante na MotoGP hoje: a moto ou o piloto? Quero ver o que esta comunidade pensa.